Então, obrigado, Lorena. Pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre síndrome de compressão medular, porque o Dr. Rodrigo teve um problema e não pôde comparecer. Bem, ok. Então, a síndrome de compressão medular é uma condição, uma complicação comum do câncer que pode... Gente, um minutinho, por favor, que eu vou desligar meu WhatsApp, que está interferindo aqui. Ok. Desculpa, e vamos voltar. Bem, a síndrome de compressão medular é uma complicação comum do câncer que pode causar dor e perda das funções neurológicas irreversíveis. Então, gente, nessa imagem mostra para a gente o que é, do ponto de vista de imagem, de síndrome de compressão medular. Bem, a principal causa de compressão medular é metástase óssea em coluna. Nessa imagem, tá certo? O tumor que está sendo representado aqui está destruindo a medula e está comprimindo o cone medular. Então, ele está destruindo a vértebra e comprimindo o cone medular. Isso vai dar repercussões neurológicas. Bem, quando nós devemos suspeitar de síndrome de compressão medular? Pacientes oncológicos com história de dor forte, que piora quando deita, dor irradiada para os membros, fraqueza muscular, disfunção esficteriana, incontinência urinária, retenção urinária, incontinência fecal, constipação, hiperreflexia, alteração sensorial e perda aguda da força muscular. Aqui, nessa imagem, nós conseguimos ver uma destruição do corpo e comprimindo o cone medular. Isso aqui que nós vemos é uma fratura patológica por comprometimento da estrutura da coluna pelo câncer. O reconhecimento precoce dos sintomas da síndrome de compressão medular é o que oferece mais esperança para um melhor resultado. Quanto antes a gente descobre, a gente observa que aqueles sintomas nos levam a essa hipótese, certo? Maior a chance de a gente tratar o doente e ele ficar sem sequelas neurológicas. O principal determinante da eficácia do tratamento é o estado neurológico do paciente no início do tratamento. Então, quanto mais precoce for meu diagnóstico, quanto mais eu valorizar uma dor na coluna de um paciente oncológico, principalmente se essa dor piorar quando o paciente deitar e tiver outros sintomas associados, maior a chance de eu conseguir poupar esse paciente de uma grave sequela neurológica. O objetivo deve ser estabelecer o diagnóstico antes do desenvolvimento da lesão medular. A epidemiologia, o principal local de compressão, de fratura patológica da coluna, é da medula torácica. 60% dos pacientes têm destruição e compressão medular em coluna torácica, 30% na coluna lombrosacra e 10% na medula cervical. Isso é importante para a gente saber, porque se nós estivermos num serviço com limitação dos recursos de acesso a exame, certo? Eu tenho que investigar aonde está a altura dessa lesão, eu tenho que suspeitar, certo? Para eu pedir, por exemplo, apenas um exame de imagem, se não for possível, pedir vários exames de imagem. Então, o objetivo principal, se você tiver que dar um tiro, se você tiver que acertar, 60% de chance daquela lesão ser na medula torácica. O diagnóstico, o exame gold standard, é a ressonância nuclear magnética. Aqui nós vemos a ressonância, ela mostra, tá certo? O corpo vertebral lesionado com a fratura e o cone medular sendo comprimido, certo?
Quando tem compressão do cone, tem sofrimento, tem hipóxia e tem repercussão biológica. Na maioria dos casos, é modalidade preferida a ressonância nuclear da coluna para avaliação inicial dos pacientes com suspeita, pois apresenta uma avaliação precisa da extensão da doença no saco tecal e envolvimento de tecidos moles e ossos adjacentes. No caso onde você não tem acesso à ressonância, que às vezes no pronto-socorro nós não temos uma ressonância à nossa mão, você pode utilizar a tomografia de coluna. Não está errado. Não é o exame gold standard, mas pode ser utilizado. O tratamento deve ser inicialmente sintomático e depois específico. O tratamento sintomático a gente inicia com corticoide, dexametasona 10 mg para diminuir o edema, para diminuir a lesão, e depois esses 10 mg feito EV em bolos e depois 4 mg EV de 6 em 6 horas. A analgesia é efetiva. Gente, dói bastante esse comprometimento da coluna. Então não adianta só fazer uma pirona, um Tilenol, fazer um analgésico fraco e achar que o paciente vai responder a esses sintomas álgicos. Então a gente tem que fazer uma analgesia efetiva e usar mão dos opioides. Profilaxia de trombose, tá certo? Lembrar que o paciente vai ter um comprometimento da sua mobilidade, certo? Ele deve ficar em repouso para não piorar a lesão e você deve fazer a profilaxia. Depois disso, você vai para o tratamento definitivo, que deve ser cirurgia ou radioterapia. Cirurgia e ou radioterapia são normalmente as abordagens primárias para o tratamento da síndrome de compressão medular. Resultados de estudos mostram que uma ressecção radical do tumor, seguido por radioterapia, leva a uma maior probabilidade de recuperar a habilidade de caminhar e mantê-la após o tratamento apenas com radioterapia isolada. Então, qual é o tratamento ideal? Primeiro, você pede o parecer da neurocirurgia, o neurocirurgião avalia, ou um ortopedista de coluna, aborda esse paciente, faz a cirurgia e você segue com radioterapia. Quando se fala de cirurgia, a gente tem que ver muito como está a saúde das outras vértebras, não aquela da compressão, mas das vértebras em cima e abaixo. Se essas vértebras estiverem saudáveis, a cirurgia é uma cirurgia mais tranquila. Então, qual é o algoritmo que nós devemos utilizar no pronto-socorro, na nossa assistência, para tratar um paciente quando nós suspeitamos de síndrome de compressão medular? Bem, um paciente com dor recorrente, com suspeita de comprometimento da coluna, você deve fazer uma ressonância de coluna. Se não for possível, uma tomografia de coluna. Você chegando ao diagnóstico de compressão medular, você tem 3 passos de terapêutica para ele. O primeiro passo, corticoterapia. Dexametasona 10 mg EV em bolo, seguido por dexametasona 4 mg de 6 em 6 horas. O segundo passo, controlado, como eu falei, uma analgesia efetiva com opioides. Qual é a opção mais utilizada? Tramadol, um opioide de média intensidade, com poucos efeitos colaterais, com risco quase zero de depressão respiratória. Então, o tramadol é uma excelente opção. A dose ideal é 100 mg de 6 em 6 horas, uma dose alta. Lembrar sempre de prescrever laxante, porque essa dose ela leva à constipação, o principal efeito colateral dela. Também pode levar a náuseas. Bem, vocês devem já ter visto que essa dose de tramadol não é a dose inicial que você faz no dia a dia do atendimento médico. Inicialmente, a gente começa com a dose menor. No paciente com a dor mais leve, a gente faz tramadol 50 mg de 8 em 8 horas. Mas na síndrome de compressão medular, nós temos que fazer uma analgesia mais efetiva. Por isso, a gente intensifica a dose da medicação para que o paciente tenha uma melhor tranquilidade e controle da dor. E, por fim, a terapia definitiva. Você pede o parecer do neurocirurgião e avalia a cirurgia, seguido de radioterapia. Foi isso que eu preparei para vocês, gente. Muito obrigado. E agora nós estamos encerrando as nossas atividades científicas do dia.